Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? Vamos lá. Eu vou falar aqui das dimensões aqui da preparação. Então, tem uma dimensão, que é a dimensão da, eu vou dizer assim, organização, barra comprometimento. Porque, no fundo, é isso, né? Eu enxergo o estudo como uma atividade profissional. Tudo bem que agora ela é não remunerada, mas é uma atividade profissional, intelectual, por sinal. Então, o grande ponto aqui é conseguir fazer essa análise de forma pessoalizada, certo? E aí, no fundo, é o seguinte: o racional é assim, a gente olhar para a nossa semana e a gente identificar, basicamente, sei lá, vou dividir a semana em 3 etapas, não quer dizer que são na ordem, né, de 8 da manhã até 10 da noite, não é isso, né? Então, assim, mas a gente tem um horário, assim, que é um horário pessoal, né, sei lá, uma coisa assim, hora de dormir, hora de almoçar e tudo mais. Por mais que você estude, não, vou lavar o prato ali, isso aqui, bota um fone de ouvido, o Estratégia Cast, mas não é esse o ponto que eu quero trazer agora, né? Mas, assim, por mais que faça isso, mas eu até não recomendo que se compute isso como tempo de estudo efetivo, tá? Pode fazer se sobrar um tempo, mas o tempo é aquele tempo cronometrado, tá? Então, assim, tem esse tempo que é um tempo pessoal, né? Tem um tempo aqui de um trabalho remunerado, né? Tem pessoas que estão só por conta do estudo, tem pessoas que não, mas um trabalho remunerado é que o trabalho sei lá, do estudo, né? E o racional aqui é o seguinte: é identificar, bloquear os horários para estudar. Tudo bem que pode ter imprevisto, de repente vem um parente, de repente na casa, ou a gente fica doente, ou qualquer coisa, mas de uma forma geral é fazer uma previsão, tirando esses maiores imprevistos assim, de quando é possível estudar, ok? Quando você vai reservar o tempo de estudo. E aí, com base nisso, aqui no seu caso, tá um pouquinho aqui por cima, eu não sei se eu vou conseguir resolver esse probleminha aqui, mas vamos lá. Aí, olha só, você pegou aqui e viu assim, olha, na minha semana, de segunda a domingo, eu vou bloquear para o estudo 47 horas. 47 horas bloqueadas. Não significa que vai passar, que vai de fato estudar líquido 47 horas. E aí, da minha experiência pragmática, né, de uma empírica, melhor dizendo, então eu vejo o seguinte: olha, em geral, eu observo que os alunos, quando eles estudam, tiram distrações, celulares, notificações, redes sociais, qualquer coisa assim, fazem os intervalos regulares aí do estudo, né? Então, a cada 10 horas bloqueadas, a gente pode buscar aí 7 horas líquidas. Então, aqui, 7 horas bloqueadas, a gente, líquidas, barra efetivas, aqui, né? Essa é a ideia. Beleza, então a meta, em tese, seriam 33 horas, aproximando a semanal, tá? Então, dado isso, vou apagar. Deixa eu ver aqui. Opa. Aí, beleza. Então, a gente observa já com praticamente 4 semanas de estudo, né? Então, primeira semana é um pouco mais inicial, tudo bem, reconheço que tem a questão lá da questão do sono, da alimentação, processo de mudança, mas é justamente mesmo nessas situações, eu penso assim que o planejamento tem que ser algo dinâmico, essa visão do possível tem que ser feita de forma dinâmica, com a situação hoje, não, semana que vem mudou, então muda a gente o planejamento, né? Mas vamos lá. O fato é que, tudo bem, aí na outra semana, segunda semana, 21 horas, quase 22, aí tudo bem, aqui teve aquela questão dos imprevistos, que foi até comunicado, tá? E aqui, aí na semana anterior, semana corrente agora, 21 horas, né? E aí vamos lá, o que pode acontecer para o estudo, basicamente, estar descolado da previsão, tá? Então, assim, quais são os motivos? Eu penso assim, tem um motivo que é o seguinte, fazer uma previsão errada. Vamos dizer assim, previsão, na realidade, superdimensionada. Tá? Então, aqui é o seguinte, olha, eu vi que seria possível, deixa eu voltar aqui, achei que seria possível aqui eu estudar, por exemplo, esses dias, esses horários e tudo mais, mas, poxa, de repente, eu acho que fiz uma superestimação, no sentido que talvez não seja muito realista, e, de fato, o que é realista, pelo menos o que foi, mas eu sempre foco olhar para frente, é olhar o seguinte, olha, ao invés de bloquear na agenda 47 horas, talvez o razoável seja bloquear na agenda 30 horas, aí 30 horas, aí o efetivo, a meta a ser buscada de fato seja 21 horas, né? Então, esse pode ser um motivo. Beleza. Aí, um outro motivo, uma outra causa, que no fundo, eu estou apontando isso para pegar o seu feedback, tá? Aí, olha, uma outra causa pode ser o seguinte: eu falo assim, olha, o fator de estudo, entre aspas, aqui, né? É muito diferente de 0,7. Ou seja, se esse for o caso, você de fato, por exemplo, nessas semana 2 e 4 aqui,
bloqueou 47 horas, e aí anotou tal, o estudo líquido de fato foi 21, né? Então, esse, em tese, pode ser uma causa. Aí, no caso, esse fator aqui seria, sei lá, 0,4, 0,5, teria que fazer a conta direitinho. O fator em si não é a questão, né? Acho que a questão é mais a identificar. Eu queria entender o que está acontecendo, até para ajudar mais na orientação, né? Então, de repente, assim, não, aí qual que é a questão? Nessas semanas aqui, 2 e 4, de fato, bloqueei 47 horas, mas o que eu consegui foram 21, 22 horas, tá? Isso pode ser um segundo motivo. Um terceiro pode ser o seguinte, olha, eu de fato eu previ 47 é possível, mas por motivos, N motivos, imprevistos, ou para mim o mais importante seria avaliar isso, né? Poxa, eu poderia ter estudado e não estudei. E aí, assim, olha, 47 horas bloqueadas de fato é possível, mas eu usei, assim, eu bloqueei na agenda, na prática, sei lá, 30 horas, 35, e avaliar se teve esse motivo aqui, que é da procrastinação, ou seja, poxa, poderia procrastinação, tá? Então, eu vejo assim, são 3 motivos, né, para o planejado estar descolado, um certo descolamento com o efetivo, tá? Então, essa é uma dimensão importante do estudo. Aí, beleza, vamos